Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 58 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar mais algumas regrinhas de acentuação e hoje para aquelas palavras que são paroxítonas e para as palavras proparoxítonas, né? As oxítonas nós já estudamos anteriormente, ok? E os objetivos para a nossa aula são compreender as regrinhas de acentuação dessas palavras, né? E usá-las corretamente na hora da acentuação, bem como identificar as palavras que são proparoxítonas e acentuá-las. Peço que vocês preparem o material para a aula, né? Pegue o caderno de vocês de português, lápis, caneta, borracha na mão para vocês anotarem ali as regrinhas, beleza? Então vamos relembrar o que é que são palavras paroxítonas e proparoxítonas, né? Se nós vamos estudar as regrinhas de acentuação, precisamos saber, né? O que é que são palavras paroxítonas e o que são palavras proparoxítonas. Então vamos lá. As paroxítonas são aquelas palavrinhas que possuem a penúltima sílaba tônica. E sílaba tônica é a sílaba mais forte. Olhem só. Álbum, a palavra tem duas sílabas, né? Última e penúltima. A sílaba tônica está na penúltima. Gratuito, mesma coisa. Última, penúltima sílaba tônica. Fácil, última e penúltima sílaba tônica. E já observem aqui, ó, que das palavras paroxítonas que a professora trouxe, uma não tem acento, né? A palavra gratuito, né? Então temos palavrinhas paroxítonas que não são acentuadas e outras que são. E nós vamos aprender as regrinhas, beleza? As proparoxítonas são aquelas palavras que tem a antepenúltima sílaba tônica, a sílaba mais forte. Olhem os exemplos. Abóbora, álibi e música. Se eu for separar em sílabas, a antepenúltima sílaba será a tônica. Olhem só. Última, penúltima, antepenúltima, aonde está a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Última, penúltima, antepenúltima. A sílaba mais forte, com maior entonação na voz. Mesma coisa que a palavra música. Última, penúltima, antepenúltima. Tá? E vejam que as palavras proparoxítonas, todas têm acento. E olhem só que bacana. Aqui vocês vão anotar lá no caderninho de vocês o seguinte. Todas as palavras proparoxítonas têm acento. Então, se vocês acharem alguma palavrinha proparoxítona sem acento, vão acentuar, porque está faltando. Ou é o acento agudo, ou é o circunflexo, ou é o tio, tem que ter acento, né? Algum lugar está faltando o acento na palavrinha, tá bom? Aqui, pessoal, nós temos as regras com o final de todas as palavras paroxítonas que são acentuadas, tá? Eu peço até que vocês anotem no caderno estas regrinhas. Então, se a palavra for paroxítona e terminar nestas letrinhas, nós precisamos acentuar, ok? Então, o R, o L, N, X, PS, an no plural ou as no singular, ão no singular ou ãos no plural, ou uns, finalzinho on ou finalzinho ons, ou finalzinho us, is, ei, né? Ou eis, todas são acentuadas, são várias regrinhas. E agora, na sequência, nós vamos ver em separado exemplos com palavras paroxítonas terminadas nestas letras que são acentuadas. Vamos ver os exemplos? Então, palavrinhas que são paroxítonas que terminam em R. Açúcar, câncer, dólar, flúor, mártir, revólver, cadáver, caráter,
fêmur, ímpar, néctar, zíper. Vejam que o acento pode ser tanto o acento agudo, né, quanto o acento circunflexo. E muitas vezes o acento muda o sentido das palavras. Por exemplo, revólver aqui, né? Se eu não colocar o acento, se transforma na palavra revolver, que significa mexer. Então é importante a gente acentuar as palavras certinho para não mudar o sentido, né? Quando isso for possível na palavra. Nem sempre é possível, mas em algumas é possível. Paroxítonas terminadas em L, cônsul, fácil, né? Olhem só que todas elas têm a segunda sílaba de trás para frente, a penúltima sílaba forte. E novamente o acento pode ser agudo, ó, provável, responsável, pode ser um acento circunflexo, como em têxtil. Aqui todos os acentos agudos, né? Difícil, fóssil, inaceitável, móvel, réptil, tátil, túnel, todas terminadas em L. E aqui eu trouxe uma ilustração de um túnel, né? As paroxítonas que terminam em N. E aqui eu peço que vocês anotem. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê estas palavrinhas ou algumas delas por aí afora escrita com M no final. Mas essas terminam com N, gente. Olhem só. Abdômen, cólon, germen, hífen, plâncton, cânon, éden, glúten, líquen, pólen. Né? Terminam em N, tá, gente? Cuidem para não errarem. Tá? E aqui eu trouxe algumas imagens de plânctons. Olhem só que lindo, né? Eles deixam as águas coloridas. E aqui mais de pertinho um diferente. Para quem ficou curioso, o que é isso, né? Não é a planta, não. Plâncton. Tem lá no Bob Esponja o plâncton. Quem já não conheceu o pequenininho verdinho lá que vive querendo roubar a receita do hambúrguer de siri, né? Por isso que ele é verdinho, mas não é só verde que tem, tá? As paroxítonas terminadas em X, que também precisam ser acentuadas. Clímax, duplex, látex, tórax, córtex, fênix, ônix. E aqui a prof trouxe uma pedra de ônix para vocês verem e uma fênix, né, uma figura mitológica, ok? As paroxítonas terminadas em PS, né, bíceps, tríceps e fórceps, né, olha os músculos aqui dos bíceps e tríceps, né? Terminadas em PS, precisa pôr o acento também, senão não tá certo, né? E vejam que elas são paroxítona. Quando eu vou separar em sílabas, bíceps, são duas sílabas, né? Não posso deixar o PS sozinho aqui, ok? Quando a letra é muda, que nem o P é mudo aqui, ele sempre fica com a vogal anterior, né? Na hora de separar em sílaba. Não pode separar e deixar o S sozinho também, nem pensar. As paroxítonas que terminam em ão ou no plural, né? Bênção, órfão, órgãos, ima, cuidado com a palavrinha ima, que ela tem acento em dois lugares, né? Tem no i e tem no ã também. Órfão, também é uma palavra que tem duplo acento, olhem só. E a palavrinha sótão, a mesma coisa, né? Então, aqui tem que cuidar, porque muitas vezes tem um acento só. E aqui eu trouxe a figura para vocês verem o sótão aqui em cima, ó, esse lugarzinho aqui, nas casas antigas é bem comum ter o sótão, muitas vezes guarda-se coisas que não se usa, às vezes tem casas que até tem um quarto lá em cima no sótão. Então, para quem não sabe o que é um sótão, aqui em cima ó, dá para ver, tem duas janelinhas, ali na casa é o sótão. E aqui também dá para ver que parece que tem mais um aqui nessa residência, né? E aqui nós temos agora os exemplos das palavras paroxítonas que terminam em ou uns, em on ou ons, né? Apenas o plural aqui. Então, observem, álbum, né? Termina em um. Se eu for passar a palavrinha álbum para o plural, álbuns,
eu também vou colocar acento, sempre observando esta regrinha, né? A palavra heparoxítona terminou em em on ou no plural, vai colocar o acento. Pódium, a mesma coisa, né? Se for pódiums, vai acentuar. A palavra fórum e a palavra prótons, que eu já deixei no plural para vocês, né? O singular de prótons, próton. Então, se é uma palavra paroxítona, terminar em ou em on, ou no plural dessas letrinhas, vai acentuar. Beleza, gente? Palavras paroxítonas que terminam em US, bônus, humus, tônus, campus, ônus, vírus. E aqui a prof trouxe uma figurinha de um vírus, né? A moça de máscara para se proteger, né? Nós que estamos agora em 2021, vivendo um momento complicado, né? De transmissão de Covid-19, temos que nos cuidar, como a moça está fazendo ali, né? E só lembrando que as palavras que a prof trouxe de exemplo são palavrinhas paroxítonas, por isso precisaram de acento, porque terminam em US. E as paroxítonas que terminam em I ou em IS? Bilis, júri, praxis, íris, lápis, tênis. Vocês vejam que são palavrinhas do nosso dia a dia, né? Nós escrevemos com bastante frequência algumas delas, outras já são mais incomuns. De repente anotem aquelas que vocês escrevem menos para vocês saberem que elas precisam do acento por serem paroxítonas terminadas em I ou em IS. Mais uma regrinha, as paroxítonas que terminam em EI ou EIS, amáveis, fáceis, inúteis, vejam que essas estão no plural. O singular é amável, fácil, inútil, mas no singular também tem acento, porque as paroxítonas que terminam em L também tem acento, né? Mesma coisa aqui, difíceis, difícil também tem acento. Bem como, né, ok, jockey, responsáveis, que é o plural de responsável, que também tem acento, né? Que eu trouxe uma figura de um jogador de hóquei, né, um esporte praticado no gelo, e um jockey. O que é um jockey? É o carinha que cavalga, que participa de competições, corridas, enfim, né? E como eu disse lá no comecinho da aula, a boa notícia, que para as palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas, né? Então, se você identificou alguma palavra proparoxítona, que a antepenúltima sílaba seja tônica e não tem acento, acentua, porque está faltando. Olhem só, sílaba, matemática, fósforo, trágico, patético e árvore. Todas essas palavras são palavras proparoxítonas. Por isso a professora separou elas em sílabas e demonstrou para vocês que a antepenúltima sílaba de cada uma é a sílaba tônica, é a sílaba forte, olhem só. Última, penúltima, antepenúltima. Mesma coisa em matemática, última, penúltima, antepenúltima, né? Fósforo, última, penúltima, antepenúltima. Então, é proparoxítona, a palavra precisa de acento. Olhem só o trágico, né? Última, penúltima, antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima. Lá no patético também, bem como na palavrinha árvore. E como é que eu faço mesmo para achar a sílaba tônica, a sílaba forte? Lembra de uma aulinha que a prof fez lá no comecinho? Que eu falei para vocês que vocês vão imaginar que vocês estão em uma margem de um rio bem largo e eu estou lá na outra margem. Eu vou gritar a palavra para vocês ouvirem lá do outro lado. A sílaba que eu gritar com mais longa é a sílaba forte. Como é que eu vou gritar a palavra sílaba? Sílaba, ou si é a sílaba forte. Ah, eu tenho dúvida na palavra patético.
Patético, ó, o T como é mais forte. Esse já dá para identificar, né? Por causa do E. Mas e a palavra trágico? Trágico, eu puxo no tra, então é a sílaba forte. Então, está em dúvida na sílaba tônica, que é a sílaba forte, faz essa brincadeira de gritar a palavrinha, né, lá para a pessoa do outro lado da margem do rio e a pessoa precisa ouvir. A sílaba que você gritar mais longa é a sílaba forte. E lembrem assim, ó, sílaba tônica vem de tonicidade. O que é tonicidade? É o tom da voz, que pode ser mais alto e mais baixo. E sílaba tônica é a sílaba mais forte. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Com a regrinha das paroxítonas nós encerramos. Sempre lembrando que vocês têm uma atividade para fazer sobre esse tema. E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.